Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais uma aula, onde hoje nós iremos falar sobre os temperamentos. Eu já venho há um tempo estudando, eu já venho há um tempo lendo, eu já venho há um tempo pesquisando sobre os temperamentos e agora na pós-graduação que eu estou fazendo dentro do Instituto do Dr. Ítalo Marcilli, existe ali dentro um módulo só sobre os 4 temperamentos e eu achei por bem, como tem muitos e muitos e muitos vídeos aí na internet, por que não eu também fazer, gravar uma aula sobre os temperamentos, a importância dos temperamentos e como eles se apresentam diante de nós. Então, hoje a gente vai fazer uma aula introdutória, justamente questionando o que vem a ser esses temperamentos, depois a gente particulariza cada um dos 4 temperamentos que muitos já entendem como sendo colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Já quero deixar por bem claro que será um estudo comunitário. Eu vou lendo, vou estudando, vou abrindo questões pessoais e que também podem ser questões, coletivas. E uma das primeiras coisas que a gente logo percebe quando fala sobre temperamentos é que assim, olha, existe um padrão, não? É um padrão de comportamento nas pessoas que tende a se repetir. Mesmo que muitas vezes você não queira, ele aparece. É o que a gente pode chamar talvez de um certo jeitão de ser, de fazer, de dizer, de reagir. E esse jeitão, esse modo de ser nosso, ele não é construído, no sentido da educação, no sentido dos hábitos, não, ele está lá, percebe? Quando a gente vai falar de temperamento, nós precisamos separar, elucidar um pouco do que nós estamos falando, para a gente não cair em outros termos que não correspondem ao que vem a ser o estudo do temperamento. Porque temperamento não é personalidade, temperamento não é caráter, temperamento não são nossos hábitos, não, temperamento está antes disso tudo. Temperamento, o Dr. Ítalo vai falar sobre isso, que o temperamento é uma estrutura mineral da coisa. O que significa ser uma estrutura mineral? Não se mexe, não move, tá lá. E é sobre essa estrutura mineral que aí sim nós podemos pensar simbolicamente sobre uma estrutura vegetal, que é aquilo que a gente cultiva, que é aquilo que a gente cuida, ou seja, aquilo que tem vida, tá? Ou seja, a possibilidade de mudança, que aí seria a personalidade, seria as nossas estruturas do hábito. Então o temperamento está antes disso, percebam? O temperamento ele está nesse não fazer, não se movimentar, que é a estrutura mineral do ser. Isso é importante para nós, porque assim, se é uma estrutura mineral, significa que ela é dada para a gente e nós temos que aprender a lidar com ela. Tem um texto do padre Antônio Roio Marim, onde ele escreve na introdução de um livro dele chamado Teologia da Perfeição Cristã. E na introdução desse livro ele fala um pouco sobre os temperamentos, e lá nos temperamentos ele diz o seguinte, ele fala, olha, é o granito, é o quartzo, sei lá, é a porcelana, sei lá, é um mineral. E o que eu faço com esse mineral é o que vai estruturar o meu temperamento. Olha que bacana, porque ele fala isso, e eu queria ler aqui para vocês o trechinho onde ele diz isso e fica muito claro para a gente. Quando ele diz assim, olha, consequentemente o temperamento é o material com o qual o caráter é feito. Veja, até o caráter vem depois do temperamento. Assim como a argila, o mármore ou a madeira é o material com o qual um particular é construído, é moldado.
Então, assim sendo, é o caráter que dá a distinção formal à personalidade, ou seja, dá forma. E aí, se você vai ser argila, se você vai ser mármore, se você vai ser granito, se você vai ser porcelana, se você vai ser madeira, aí é outra discussão. E isto, ser a madeira, ser o quartzo, ser a porcelana, vejam, olha como é interessante, simbolicamente falando, claro. Isso tem um aporte, tem um a mais, que eu posso dizer então, veja, com a madeira eu posso fazer uma cadeira, com a madeira eu posso fazer uma lança, com a madeira eu posso fazer uma mesa, eu posso fazer uma cruz. Né? Com o quartzo eu posso fazer uma estátua desse jeito, uma estátua daquele jeito. Então, essa estrutura mineral da coisa é o que nós então vamos chamar de temperamento. E por que temperamento? Porque é aquilo que vai temperar. É aquilo que vai dar sabor. É aquilo que vai dar o que vem depois nos alimentos, que seria a vida em si, né? A vida que vem. Por que eu digo a vida que vem? Porque existe no ser humano, naturalmente, um processo. Acompanha comigo. Um processo que a gente pode entender como um processo de captura desse mundo que vem. E esse mundo que vem, esse mundo que passa por nós, é também um mundo que vai receber a nossa devolução. Ou seja, é esse mundo que me dá, que eu recebo e que depois eu devolvo. Essa ação de ação e reação, vamos dizer assim, o mundo me dá e eu devolvo, é o que a gente vai justamente perceber que existe ali uma repetição, que é a forma da captura e da devolução do mundo. Então aí que está o temperamento. O temperamento está nessa atitude. Só que entendam, e a professora Rebeca Taide fala isso muito brilhantemente, de que assim, temperamento não é signo, temperamento não é horóscopo, temperamento não é religião, muito menos uma mística. Temperamento é uma estrutura simbólica que nos auxilia na nossa compreensão acima de tudo. Então vejam, entender temperamento, mais do que ficar botando o dedo na cara dos outros, dizendo, você é colérico, você é melancólico, você é sanguíneo, você é fleumático, mais do que fazer isso é você colocar-se diante do espelho e compreender quem é você na fila do pão. Né? Compreender qual é o seu temperamento, entendendo sempre que, eu que já quero fazer essa ressalva para nós aqui, um temperamento, uma pessoa com um temperamento X, Y, não significa, e isso é importante para quem está começando a estudar os temperamentos, não significa que você não vá ter outras características, outras qualidades que estão nos demais temperamentos. Tá? Porque assim, nós temos esses 4 elementos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nós temos essa estrutura dentro de nós. Nós temos o fleumático, nós temos o melancólico, nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico. Só que o interessante é perceber que existe um temperamento que sobressai aos demais e se torna o que a gente vai chamar aqui do nosso jeitão de ser. Tá beleza? Então ele é ótimo para esse autoconhecimento. E é uma teoria que vem para tentar explicar o comportamento humano. E ponto. É isso, tá? É isso. E justamente por ser isso, a gente começa a introduzir agora a história para ver de onde veio isso. Isso surge com um médico, pai da medicina, o senhor Hipócrates, mais ou menos ali no século V a.C., 400 e pouquinho e tal. E o que Hipócrates percebeu sendo pai da medicina? Ele percebeu que observando a atitude humana, existe ali o que a gente vai chamar de humores. O que é isso? O que são esses humores aqui?
é aquilo que dá o movimento, né? Aquilo que dá a estrutura. E aí o Hipócrates percebeu e traduziu esses humores em 4 nomes, em 4 tipos, em quatro distinções, que ele chamou, então, do humor do sangue, um humor da fleuma, um humor da bilis negra e o outro humor da bilis amarela. Por que ele faz isso? Porque ele está entendendo que quando a pessoa está saudável, tá? Quando a pessoa está bem, ela está equilibrada. Tá? O desequilíbrio entre esses fluidos vai nos dar as nossas características. Vejam, se os humores que o Hipócrates está falando estiverem em equilíbrio, nós vamos entender que a pessoa está saudável, certo? Ela está certinha. Por isso que ser muito sanguíneo é ruim, ser muito fleumático é ruim, ser muito colérico é ruim, ser muito melancólico é ruim. Mas, naturalmente, esse desequilíbrio acontece e sobressai um, que forma o jeitão Mateus de ser. Percebe? Só que esse jeitão de ser não é, guardem isso, não é uma prisão, não é uma determinação. O Viktor Frankl mesmo tem uma frase ótima, que ele diz assim, olha, entre o estímulo e a resposta, existe o que ele chama de liberdade do ser humano. Então nós somos estimulados, ou seja, o mundo dá-nos coisas. E essa resposta que nós vamos dar para o mundo, entre esse processo de receber e devolver, tem a liberdade. Certo? Porque senão nós iríamos fazer as coisas sem reflexão. Quando você pisa no rabo de um gato, por exemplo, ele, como não tem esse processo da liberdade, automaticamente ele unha, né? Ele revida. Nós podemos tomar um tapa na cara, por exemplo, tomar um pisão no pé e ainda assim respirar fundo e seguir em frente. Porque existe essa possibilidade e essa liberdade que está então na nossa consciência. E este comportamento que nós vamos tendo, que é aí que está a grande sacada, é o que nós temos que organizar. Porque aquele que pisou no meu pé, se eu for um sanguíneo, eu vou reagir de um jeito. Se for um colérico, eu vou reagir do outro. Se eu for um fleumático, se eu for um melancólico. E saber qual é o meu temperamento, ou a predominância do meu temperamento, me ajuda justamente, quando pisarem no meu pé, o como eu tenho que agir. Ou melhor, o como que eu tenho que responder para o mundo. Entende isso? Então o temperamento está aí. E o Hipócrates pensou sobre isso, ou seja, há essa estrutura em todo ser humano desses 4 grandes elementos. Ah, Mateus, entendi. Então significa que eu vou nascer com ele? Sim. Por quê? Porque sim. Porque sim, tá bom? Porque sim. Ah, mas porque sim não é resposta. Não, nesse caso vai ser resposta. Tá? Não tem explicação. Você nasce assim, você não percebe? Não tem uma definição. Você vem assim e você aceita esse jeito. Quando você fala assim, por exemplo, ah, eu não tenho jeito, eu sou dessa forma mesmo. Quem quiser gostar, goste. É sobre isso. Então o temperamento está aqui, na estrutura mineral. Sobre esse temperamento, aí a gente cria a personalidade, que é o campo vegetal aqui, que vai mudar e que vai então se desenvolver. Então percebam, o que nós falamos até agora? Nós falamos que o temperamento é um padrão de certas inclinações que nos fazem responder diante das coisas que o mundo nos coloca, que o mundo nos impõe. Vejam o que fala o padre Antônio Roio Maria. O temperamento, então, é algo inato ou hereditário. É aquele elemento da personalidade que a torna única,
Pois a individualidade é enraizada na matéria, que a gente falou do solo, lembra? E o temperamento acaba sendo essa inclinação natural dessa estrutura. Logo, o temperamento nunca pode ser destruído sem, consequentemente, você destruir o indivíduo que é portador deste temperamento, percebe? Porque é você. É como eu quiser separar o corpo do espírito. O que vai acontecer? Sem corpo não há casa para o espírito, sem espírito não há estrutura do corpo. É uma troca que acaba formando o que a gente pode chamar aqui de ser humano, de pessoa. Tudo bem? Um necessita do outro aqui. Se eu retiro o temperamento da pessoa, eu tirei a pessoa. Eu tirei aqui o que eu vou chamar aqui, não é esse o termo, mas acho que como explicação vale, o que eu vou chamar aqui de alma. Eu tirei a alma, eu tirei o movimento. Eu tirei a estrutura mesmo. Como que eu vou criar uma personalidade se eu não tenho esse temperamento? Então, é algo dado. Tá ali e ninguém pode mudar. Por quê, Mateus? Porque o temperamento faz parte do seu corpo. Faz parte da sua alma. Tá? E por fazer parte do seu corpo, por fazer parte da sua alma, um necessita do outro e vice-versa. Então Hipócrates pensou isso. Passa-se um tempo, surge Galeno. E Galeno vai fazer o quê? Ele vai ler ali o que Hipócrates escreveu, vai ler ali o que Hipócrates pensou e vai falar, olha, bacana, é isso mesmo. E é a partir do que Hipócrates pensou e Galeno estruturou que a gente tem a definição, então, do temperamento. Sendo ele o fogo, sendo ele a terra, sendo ele a água, sendo ele o ar, por exemplo. Ah, mas Mateus, mas por que 4 elementos ou por que 4 temperamentos? Porque o 4 é simbólico, né? Você tem as 4 estações do ano, verão, primavera, outono e inverno, e cada uma tem uma característica. Você tem as 4 rotas, norte, sul, leste, oeste. Você tem as 4 estações da lua. Você tem as 4 virtudes cardeais, né? Temperança, prudência, coragem e justiça. Então, o 4 aparece de diversas maneiras ao longo da história e muitos outros olharam para os temperamentos e tentaram colocar 5, tentaram colocar 6 e mesmo assim, não chegaram a nenhuma grande definição, porque no fundo sempre ficava naqueles 4 grandes temperamentos que a gente então nomeou de quente, frio, úmido e seco. Tá ok? Tranquilinho? E é nessa simbologia, nesse campo simbólico, que a gente passa a olhar o ser humano e passa a tentar compreendê-lo. Olha que bacana. Passa a tentar compreendê-lo nessa leitura, nessa simbologia. Porque a gente percebeu que ao longo da história, da evolução, do processo que vai lá do positivismo, o racionalismo, o cientificismo, que foi se perdendo a característica simbólica da vida que é tão importante. E que se a gente retirar os símbolos, a gente some. Porque tudo aqui é símbolo, né? Tudo aqui tem significado. Então a gente inicia essa divisão simbólica das coisas. Onde então nós vamos ter um campo superior, que será o campo quente, e nós teremos um campo inferior, que a gente vai chamar de frio. Um contrário aqui, tudo bem? Nesse campo quente, o que nós encontramos quando a gente olha, quando a gente reflete sobre o quente? Que ele se expande. Aquilo que é quente infla. Aquilo que é quente enche, ou seja, né, há um movimento. No calor a gente não gosta de ficar muito fechado. No calor a gente tende a abrir a janela, a gente tende a ir para a praia, ir para a rua, ir para a piscina, usar menos roupa. Concorda? Olha como eu estou utilizando do quente para simbolizar muitas coisas cotidianas da nossa vida.
E é nesse ambiente quente, tá? Nesse ambiente quente, que nós temos então esse contexto aqui de expansão. Né? A quentura marca, a quentura queima. Mas essa mesma quentura que queima, que marca, é a mesma quentura também que pode acolher. Você concorda? Tem coisa mais gostosa no frio do que você sentar à frente da lareira? Tem coisa maior de reunião de família do que o fogo? No caso aqui o gás de cozinha, né? Na modernidade, mas o fogo, o estar unido, vejam, pode afastar, como pode aproximar. O quente como luz, né? O quente como aquilo que todo mundo busca, o quente que clareia, o quente que vai à frente. Isso eu só estou falando do quente, tá bom? E o que eu tenho oposto do quente lá embaixo? O oposto do quente eu tenho o frio, que é a contração. Né? Ou seja, é um movimento inverso do calor. No inverno, por exemplo, a gente fecha janelas. No inverno nós saímos menos na rua. No inverno nós tendemos a ficar debaixo das cobertas, a usar muita roupa. Traduzo, a não se mostrar tanto. No inverno os nossos gestos são mais comedidos, tudo isso pensando no frio, tá bom? E é neste frio que as coisas duram, que as coisas permanecem. Colocar as coisas no gelo é o quê? Solidificá-las. Colocar as coisas no excesso do frio é tirar movimento delas. Logo, no inverno, no frio, a gente tende até a andar mais duro, vamos se dizer assim. Então você tem o quente, você tem o frio. Só que você tem também um outro polo, que é o polo horizontal, tá? Eu falei do polo vertical, quente e frio, que é o que nós vamos chamar aqui então de mais dois elementos que são importantes para nós, que é o úmido e é o seco. Então eu tenho o quente, que é expansivo, tenho o frio, que é a contração. Só que eu tenho também, nesse horizontal, o úmido de um lado e o seco do outro. E o que é esse úmido aqui? Esse úmido aqui, usando a simbologia, é aquilo que nos envolve. O úmido aqui é aquilo que nos facilita. Tá? Eu vou usar um termo aqui que vocês vão compreender claramente. O que é úmido preenche o espaço. Vejam, a água ela entra por todos os lugares. A água é difícil de você segurá-la, tá? Porque ela escorre. Ela não tem solidez. Ela não tem, né, estrutura, vamos dizer assim, né, no campo do úmido. No campo do úmido também você se deixa envolver por isso, né? Quando as coisas estão úmidas, não tem muito o que fazer, aquilo envolve tudo. Vejam, eu vou falar um exemplo aqui, mas que eu pensei agora, já que a gente está estudando juntos temperamentos. Mas vejam, para gerar vida, precisa da umidade. Sem água, sem nada de umidade, no deserto nada se faz, né? No deserto não há vida, vamos dizer assim. Por quê? Porque não há uma gota de umidade, uma gota de água, uma gota desse elemento tão importante. Até mesmo a relação sexual precisa dessa umidade, né? Senão machuca, senão fere, senão dói. E o oposto dessa umidade, você tem o campo seco. E esse campo seco, ele também tem uma visão positiva e também tem uma visão negativa. Vejam, se no campo úmido eu falei que ela é positiva porque ela envolve, porque ela atrai, porque ela gera vida, todo mundo busca água, né? Todo mundo busca o úmido.
No campo úmido também é ruim, porque nada para, nada se estrutura, nada fica. Como você constrói uma casa sobre uma água? Não. Onde nós construímos a nossa casa? Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Tu não é água, e sobre a água edificarei a minha igreja. Pelo contrário, né? É na rocha, na firmeza. Então, quando a gente vai no outro lado horizontal e a gente entra no campo seco, a gente percebe que assim, olha, tem um lado positivo do campo seco. É aquilo que estrutura, é aquilo que dá firmeza, é a virtude da fortaleza, se é que a gente pode dizer aquilo, que é necessário para carregar a cruz do dia a dia, né? Ter umas costas firme, fortificada, amizades estruturadas, profundas. Só se constrói prédio sobre terreno firme, senão nada permanece, né? Tudo cai, tudo desmorona. Na primeira rachadura, o prédio da vida, né? O prédio das emoções se desfalece, né? Se destrói. Então, no campo seco, você tem essa rigidez. Você tem essa estrutura, essa fortaleza tão importante, ao mesmo tempo também é um problema. Porque o que é rígido tem difícil acesso. O que é rígido não tende a ser maleável. O que é rígido tende a, quando quebrar de uma vez. Né? O termo resiliência aí pode entrar aí. Vejam, se eu pego esta caneta, ela é rígida, você concorda? Se eu forçar, uma hora vai estourar. E quando estoura, eu vou perder a caneta inteira. Agora, se eu tenho aqueles lápis, acho que você já deve conhecer, que são maleáveis, né? Aqueles lápis que são maleáveis, eles tendem a envergar, mas tendem também a não quebrar. A história do bambu, por exemplo, né? O bambu tem uma qualidade incrível, que pode fazer o que for, pode ventar o que venta, que o bambu ali permanece, porque ele consegue ter essa amável, né, de ser maleável. Eu vou usar aqui o termo uma certa umidade, né? O bambu tem uma certa umidade, percebe? Que faz ele envergar, mas também não quebra. Tá? Por quê? Porque a base dele é estruturante, mas ele não é pura estrutura. Ele não pode ser completamente seco, porque senão ele ia quebrar na primeira oportunidade. Como ele tem um pouco de umidade, ó, ele consegue fazer esse movimento. Diferente de uma árvore extremamente sólida, né? Extremamente rígida, que ela pode demorar para cair, né? Que ela pode demorar para derrubar, mas também quando derruba ela cai inteira e leva tudo com ela. Esse é o campo do seco. Então, no seco você tem a ordem, porque as coisas têm que ter estrutura. No campo seco você tem essa rigidez, você tem essa dificuldade de acesso. Você tem esse espírito de ser mais duro, de ter essa fortaleza. Então, traduzindo isso, nós temos um temperamento vertical, que é o temperamento da expansão e da contração. Aí lá no campo da expansão, eu vou ter então o colérico e o sanguíneo. E no campo vertical ainda, lá embaixo, no temperamento da contração, eu vou ter o fleumático e o melancólico. Isso falando no campo vertical. No campo horizontal, eu vou ter um temperamento ali de secura, que aí está próximo do nosso colérico, próximo ali do nosso melancólico. E um temperamento do outro lado, da umidade, que é do fleumático e do sanguíneo. Essa estrutura simbólica irá representar os 4 temperamentos que a gente consegue analisar e perceber na sociedade. A gente consegue perceber no ser humano em cada um deles. Então, se você é quente e úmido, você tem ali o ar, o elemento do ar. Se você tem o úmido com o frio, você tem ali o elemento do fleumático, da fleuma, que é a água. Que são elementos, percebe? Leves.
sem grande estrutura, sem grande marca, sem grande profundidade, eu diria até. E aí quando eu vou para o campo do mais seco, veja como a gente muda um pouco a nossa ótica. Porque aí no campo do mais seco eu tenho lá o frio com o seco, eu vou ter o melancólico, que tem o elemento ali da terra, né? Daquilo que marca, daquilo que fica, daquilo que a gente precisa para construir a nossa casa sobre a rocha. E quando eu pego esse seco com esse quente, eu tenho o símbolo do fogo, que a gente chama de colérico, aquele que expande, aquele que é forte, aquele que queima, aquele que deixa marca, aquele que todo mundo fica fascinado e que tem essa beleza ambígua de afastar o perigo e também de acolher. Porque é com o fogo que eu abro as trevas, né? É com o fogo que eu trago a luz, é com o fogo que eu afugento as criaturas malignas, né? Vamos dizer assim, os animais ferozes. E é esse mesmo fogo que dá medo, é o mesmo fogo que pode acolher, que pode trazer firmeza, que pode trazer conforto. Vejam, essa é uma aula introdutória sobre o que vem a ser os temperamentos. Então, os temperamentos são essa estrutura mineral, que simbolicamente nós chamamos então de ar, água, terra e fogo, com a nomenclatura de sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Eu vou ter a oportunidade de fazer mais 4 aulas, aí sim, falando de cada um dos temperamentos, estudando cada um dos temperamentos e, claro, tentando ajudar o máximo possível para que a gente possa compreender que o temperamento serve, acima de tudo, para o autoconhecimento, para entendermos quem somos e o que podemos melhorar com o meu temperamento e as qualidades que o meu temperamento tem que eu possa ajudar e a melhorar o mundo. Então, fiquem aí atentos, marque aí, coloque o sininho para que você possa acompanhar esses temperamentos falados aí de maneira individual, tentando relacioná-lo com a educação, tentando relacioná-lo com os relacionamentos, tentando relacioná-lo com a própria pessoa. Deixo também na descrição do vídeo alguns links de alguns livros que valem muito a pena serem lidos para compreender ainda mais esse temperamento. Entre eles, o que eu tenho aqui na minha mesa, que é muito bom, chamado Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, do Dr. Ítalo Marcilli, publicado pela editora Quirion, mas tem outros que eu vou colocar ali, tá bom? Obrigado, não esquece de curtir o vídeo, não esquece ali de ativar o sininho, nos acompanhe, tem muito conteúdo, tem muita formação, sempre tendo como meta entender, compreender e ser um ser humano melhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima.